Você está procurando uma alternativa para fazer um formulário dinâmico, moderno, interativo e bonitão, igual esse que está aparecendo para você aí agora, no estilo daqueles que a gente vê pelo Typeform, assim, sabe, bem chiques, mas que você não tenha as mesmas limitações que o Typeform tem? Massa! Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar na prática uma alternativa gratuita e o melhor, sem aquele limite chato de perguntas e respostas que o Typeform tem lá naquele plano gratuito, né? E isso também desde o plano free. Além disso, o legal também dessa ferramenta que eu vou mostrar pra vocês é que desde o plano gratuito você já consegue fazer coisa pra caramba e o que vai atender a grande maioria dos projetos que você tem por aí. Mas caso você opte por um dos planos pagos, também é bem mais barato do que o Typeform, já que o Type é bem conhecido por cobrar mais ou menos ali o equivalente a um rim dos assinantes, né, desde o plano mais básico. Eu vou te mostrar todo o passo a passo, desde a instalação da ferramenta até colocar o formulário bonitão criado dentro do site, e você vai terminar esse tutorial com um form lindão que vai encantar pra caramba tanto você mesmo, né, como também os seus clientes em pouquinhos passos. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bia e eu sou uma das web designers aqui da Escola de Sites. Eu fico muito contente de poder trazer esse conteúdo aqui pra vocês, mas em troca, a única coisa que eu peço é que você já dê o seu likezinho aqui nesse vídeo e já se inscreva aqui no canal também para conseguir estar recebendo mais conteúdos como esse aqui de criação de sites, combinado? Agora bora lá, sem mais delongas, criar o nosso formulário dinâmico no site. Eu já tô aqui no painel do WordPress e só para contextualizar vocês rapidinho, olha só. Eu vou fazer esse formulário dentro desse site aqui, que foi um site, inclusive, criado para um tutorial aqui no YouTube, que já está disponível para vocês. Eu vou mostrar aqui rapidinho qual que é. Aqui, ó. Para você conseguir acessar o tutorial de como fazer aquela página lá, é só você vir nesse vídeo aqui, ó, de como criar um site no WordPress com inteligência artificial. Deve estar nos vídeos relacionados aqui desse vídeo também, tá? E você vai aprender a criar uma página totalmente do zero aqui, como essa, inclusive com a ajuda de inteligências artificiais, tanto do Elementor como também do ChatGPT. Então a gente faz vários exemplos de como colocar isso em prática aqui, beleza? E a ideia é criar um formulário para que quando a pessoa clique aqui em fazer um orçamento, ela faça um formuláriozinho, ela preenche um formulário dinâmico para esse serviço de criação de sites. É claro que isso aqui é só a título de exemplo, né? Aqui eu vou fazer um formulário focado nesse serviço de criação de sites em si. Eu acredito que atenda a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? No entanto, você consegue aplicar para qualquer tipo de formulário que você tenha necessidade por aí, ok? Para qualquer nicho, para qualquer serviço e tal. São os mesmos princípios, os mesmos campos que a gente vai ver nesse exemplo aqui, ok? E aí, para isso, ó, vou vir aqui no painel agora. E aí, a gente vai vir aqui nessa área de plugins. Vamos clicar para adicionar um novo. E a gente vai procurar pelo plugin Quill Forms. Quill Form, assim, vamos procurar aqui. E o bonitinho já vai estar bem aqui, ó, tá vendo? E o legal também é que, diferente do Typeform, aqui a gente vai fazer esse formulário dentro mesmo do nosso próprio site e gerar um códigozinho para colocar lá dentro da nossa página, bem simples, sem precisar ficar criando isso em outro local e depois trazendo para cá. Já fica bem mais prático, né? Porque o controle fica totalmente aqui dentro do nosso painel. Então, ó, vou clicar aqui para instalar agora e, assim como todo plugin do WordPress, a gente instala e depois ativa. Deu uma falhazinha aqui para mim, mas não tem problema não. Vou vir aqui no plugin. Ele tá aparecendo já aqui para mim, vou clicar para ativar. Se para você não der nenhuma falha, não tem problema nenhum, é só você clicar em ativar logo depois, ok? Assim que a gente clicou aqui para ativar, já apareceu aqui do lado essa abinha do Quill Forms. Então eu vou clicar nela aqui, e assim que a gente clica, a gente entra num painel totalmente em branco, assim como esse aqui, né, com uma visualizaçãozinha do nosso perfil aqui do lado, um botãozinho para a gente voltar para o nosso painel e também algumas opções aqui do lado. Eu vou passar direitinho por todas as opções relevantes para a gente conseguir estar criando o nosso formulário da melhor maneira possível aqui nessa opção gratuita, tá? Mas olha só dando um pequeno overview aqui para vocês. No caso, essa primeira aba é onde a gente consegue acessar todos os nossos formulários. Já já a gente vai vir aqui e clicar para adicionar um novo. Depois aqui, ó, nessa aba de add-ons, a gente tem aqui várias integrações disponíveis para esse plugin. Porém, só uma questão importante de salientar é que sim, ele tem essas opções disponíveis, mas para a gente conseguir ter acesso a essas integrações, aí vai ser necessário fazer o upgrade desse plano básico aqui no Quill Forms, ok? Ele não dá acesso a essas integrações no plano gratuito, mas de qualquer maneira, ó, só clicando aqui para você ter uma ideia rapidinho, aqui no site do Quill Forms a gente consegue ter bastante informação interessante caso vocês queiram avaliar a possibilidade de estar fazendo esse investimento por aí também, ok? Ó, por aqui pelo site você também consegue fazer o download free da ferramenta,
A gente consegue ter acesso a vários tipos de funcionalidades que eles oferecem por aqui. E aqui embaixo, nessa parte dos planos, a gente consegue ver, ó, que eles têm esse plano básico, Plus e o Enterprise. E o plano básico, ele é oferecido aqui a partir de $69 por ano, o que, querendo ou não, pela quantidade de funcionalidades que ele dá, né, integrações, né, e tudo mais, já é uma opção muito viável para a grande maioria dos projetos que você vai precisar ir. Quando você precisar de alguma coisa assim, um formulário com integrações um pouco mais robustas, como, por exemplo, essas integrações que a gente está vendo aqui, outras funcionalidades também, como lógica condicional, né? Tipo, quando você faz uma pergunta e aí você pode liberar diferentes tipos de resposta, essas coisas assim. Esse tipo de funcionalidade que é mais avançada e pode ser que você tenha por aí, né? Ele tem essa opção aqui de plano que, querendo ou não, ainda é bem mais barato do que os que são oferecidos pelo Typeform. Se eu não me engano, da última vez que eu vi, parece que estava $25 o mais básico deles por mês, né, nem por ano. Então, assim, se você for dividir esse valor aqui por ano, né, com certeza ainda vai ficar um custo-benefício bem melhor do que você assinar o mais básico de todos os planos lá dentro do Typeform. E eles são tão confiantes em relação a isso, que aqui no próprio site mesmo, tipo, eles vieram com tudo, assim, para poder bater de frente mesmo com o Typeform, ó. Você consegue vir aqui, ó, em comparativo, e aí eles têm uma página inteira só de comparativo do Quillforms com o Typeforms, para você já ter ideia aqui de tudo aquilo que eles oferecem e o Type não oferece no plano equivalente ao que eles têm aqui. Então, se vocês tiverem aqui a curiosidade de dar uma olhadinha e ver o que vale mais a pena aí para você, eu sugiro que você dê uma lidinha mais a respeito aqui, ok? Qualquer coisa é só clicar também e traduzir aqui a página, já que todo o site aqui também tá em inglês, ok? Mas beleza, ó, voltando aqui ao nosso foco principal, né, que é criar o nosso formulário. Para isso, a gente vai vir aqui em All Forms, vamos clicar aqui em adicionar um novo formulário e a gente vai dar um nome para esse formulário. Vou colocar aqui orçamento, por exemplo. Criar. E aí aqui a gente vai ter acesso a um painel de visualização bem simples, né? Basicamente a gente tem algumas opções aqui em cima, algumas aqui ao lado. E aí a gente vai se ater principalmente aqui a esses passos aqui do lado, beleza? Para poder adicionar as questões do nosso formulário aqui, depois estilizar, configurar a notificação e tudo mais. Vamos fazer todos esses passos direitinho. Aqui em cima, basicamente, a gente vai cuidar aqui primeiro da parte de design, depois do compartilhamento. Quando a gente estiver ali no final do formulário, a gente vai vir aqui para essa abinha para conseguir compartilhar esse formulário aqui com uma página do nosso site. E essas 3 outras abas aqui, elas só são disponíveis no plano a partir do básico aqui do Quillform, ok? Ou seja, a partir do plano básico pago aqui do Quillform. Significa que para você conseguir ver os resultados e tudo mais, para você conseguir ter acesso aos resultados do formulário aqui dentro do plugin, você vai ter acesso só a partir do primeiro plano básico do plugin, ok? Mas, de qualquer maneira, todas essas respostas, elas são enviadas para o e-mail que a gente vai cadastrar aqui nessa abinha de notificação. Quando chegar nesse ponto, eu sei que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, ok? Mas, primeiro, vamos vir aqui e adicionar a nossa primeira questão do formulário. Então, para isso, eu vou clicar nesse maisinho aqui. E como você pode ver, ó, a gente tem várias opções aqui, tá vendo? De boas-vindas, de grupo, texto curto, texto longo, e-mail, número, múltipla questão, múltipla escolha, drop-down, slider, enfim, tem várias opções aqui para você escolher. E é claro, né, tem aquelas que são disponíveis no gratuito, que já atende a mais de 90% das necessidades que a gente pode ter por aí, mas também tem algumas aqui que estão inativas, porque também são a partir do plano básico ali do plugin, ok? Então aqui, por exemplo, ó, essa questão aqui de fazer upload de arquivo, calendário, telefone, algumas coisas aqui, é só a partir do upgrade do plugin. Mas com isso aqui, você vai ver que a gente já vai conseguir fazer um formulário bem completão. Então, primeiro de tudo, um campo bem legal da gente adicionar aqui, que já vai deixar bem bonitão logo na primeira vista, é essa opção aqui de tela de bem-vindo. Então, eu vou clicar aqui nesse Welcome Screen, e como você pode ver, a gente configura a nossa questão aqui, e ele já vai dando uma pré-visualização pra gente aqui do lado, ok? E para poder facilitar a nossa vida, ó, até separei um documento aqui já com algumas informações para ir guiando esse nosso formulário aqui, né? Não ficar perdendo tempo digitando. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, e vou colocar: parabéns por estar dando o primeiro passo para conquistar o seu site profissional e melhorar a sua presença online. Então, vou copiar isso aqui, vou colocar aqui, ó, e como você pode ver, ele já apareceu aqui do lado, beleza? Deu uma desconfiguradinha aqui, mas não tem problema não. Aí, ó, beleza. E aí aqui é o nosso título e logo embaixo a gente consegue colocar uma descrição. Então, ó, por exemplo, eu vou vir aqui, vou pegar essa frasezinha aqui, ó. Para isso, preenche o formulário a seguir, irá levar no máximo 2 minutinhos. Eu já coloquei aqui de uma forma bem conversacional, né? Justamente porque, já que a gente está fazendo um formulário dinâmico, na aparência ele vai estar bem interativo, então é legal que a gente faça também meio que
um nível de conversa com as pessoas, né? Esses formulários dinâmicos, eles servem justamente para isso, para que a pessoa vá preenchendo, mas ela sinta que ela está no meio de uma conversa, não necessariamente um formulário estático chato que ela esteja preenchendo, né? Então, isso aqui é bem bacana. E além dessa questão aqui, a gente pode clicar aqui nesses controles aqui do lado, tá vendo? Nessa ferramenta, e ele já vai dar algumas coisas a mais aqui pra gente, como, por exemplo, a possibilidade de colocar uma imagem. Então, ó, vou clicar aqui para adicionar, e a gente pode adicionar uma imagem daqui do site mesmo. Vou colocar essa aqui, por exemplo. Vou selecionar, ó, ela já apareceu aqui, já ficou bem bonitinho. Inclusive, você pode mudar o layout dessa tela de boas-vindas, ó, pode colocar para um lado, para o outro, do lado, assim, né, desse jeito aqui. Você tem que pensar também na forma que você vai disponibilizar ali para as pessoas. Particularmente, o que eu mais gosto, principalmente porque ele se adequa melhor ao responsivo, também fica legal tanto no desktop como no mobile também, é justamente essa primeira opção aqui, mas aí fica de acordo com o que você preferir, ok? Aqui você também consegue colocar, por exemplo, ó, uma largura máxima para essa imagem, então você pode aumentar ou diminuir ela aqui. Além disso, também você pode colocar uma máscara para ela, como, por exemplo, ó, colocar alguma forma, assim, né? Tipo, ele tem algumas opções aqui para você escolher. Vou deixar padrãozinho aqui mesmo. Caso você queira colocar alguma coisa a mais de HTML, pode usar esse campo aqui também. E você também já pode ir traduzindo o botão por aqui, ó. Esse Let's Start você também já pode colocar aqui, ó. Tipo, vamos começar, por exemplo. E aí vai do que você preferir por aí, ok? E vão ter algumas coisas que vão continuar em inglês aqui por enquanto, como, por exemplo, esse Press Enter aqui, né? E alguns outros detalhezinhos que vão aparecer depois. Mas que tudo isso é 100% possível de se traduzir depois para um campo que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, ok? Por enquanto eu vou fechar aqui esse campo. E aí, para a gente adicionar uma nova questão, né? Depois da tela de boas-vindas, a gente vai vir aqui e clicar nesse maisinho. Bem intuitivo. E, né, como vocês podem ver, a tela de boas-vindas já foi preenchida, então ele não dá a opção de você fazer uma segunda tela de boas-vindas, até porque também não faz muito sentido, né? E para essa segunda questão, eu já vou escolher aqui logo de cara perguntar o nome dessa pessoa. Isso é bem estratégico até para a gente conseguir reutilizar esse campo de nome depois nas próximas perguntas. Eu vou mostrar essa opção aqui para vocês. Então, para isso eu vou escolher esse campo aqui de texto curto, né? E aí ele já vai dar uma outra visualização aqui para mim, ó. Inclusive fica aparecendo aqui a setinha para a gente voltar, né, para os campos anteriores. Claro que aqui na pré-visualização a gente não consegue necessariamente ter essa navegabilidade aqui, depois a gente vai ter que ver esse formulário no ar, mas você consegue mover aqui, ó, clicando em uma pergunta e outra, ok? Mas eu vou selecionar aqui o que eu tinha escrito aqui, ó, tipo, qual é o seu nome? Ficamos felizes em conhecê-lo. Vou pegar já essa frasezinha aqui. Então, primeiro, pergunta, qual é o seu nome? E aí coloca uma descriçãozinha depois. Tá vendo que fica bem o nível de conversa? Eu acho bem bacana quando eu tô preenchendo um formulário assim. Parece que mesmo quando você tem 20 perguntas, o negócio passa bem mais rapidinho. É bem melhor do que aqueles formulário grandão, né? Tipo aqueles sites do governo e tal, do jeito que eles colocam. E ó, quando a gente clica aqui na ferramenta, a gente consegue ter acesso novamente a várias informações. Como, por exemplo, ó, definir se essa é uma pergunta obrigatória. Eu vou definir aqui como obrigatório. A gente consegue colocar uma imagem para cada pergunta que a gente for colocando, definir novamente aqui, ó, o layout, um valor padrão também, tipo, por exemplo, caso a pessoa não responda nada, você pode colocar um valor default ali, né, um valor padrão para aquela resposta, para que depois você receba isso nas suas respostas ali do e-mail. Acho que nome não faz muito sentido, mas caso você precise para algum campo, é esse aqui que faz essa funcionalidade. Aqui a gente tem a opção de reescrever esse placeholder aqui, né? Tá vendo que é esse type, or answer, não sei o que, não sei o que. Ó, quando eu clico aqui, eu tenho a opção de colocar um novo texto, como por exemplo esse aqui, ó, que eu coloquei. Digite o seu nome aqui, né? Aqui é onde você dá a instrução do que a pessoa precisa preencher naquele campo. E aí, novamente, ó, por exemplo, a gente consegue colocar aqui um tema específico, caso você já tenha outros temas já criados aqui dentro, né, temas de estilo aqui dentro, criados aqui dentro do Quill Forms, você consegue selecionar aqui depois, mas no caso aqui, como a gente ainda não tem, eu vou colocar como padrão mesmo, herdar o padrão. Você consegue colocar um mínimo de caracteres para esse campo também, e o máximo, tipo, por exemplo, preencha no mínimo 20 caracteres e no máximo 100, né, dependendo do tipo de coisa que você esteja pedindo para preencher, pode fazer sentido, nesse caso aqui não. Então, eu vou deixar desse jeitinho aqui mesmo. E aí, a gente, ó, clicando aqui fora, ele não fecha. Para isso, a gente precisa vir aqui nesse xizinho, mas ele continua aqui. E assim que você for fazendo as perguntas, eu sugiro que você sempre vá clicando aqui em publicar esse formulário para não perder nenhuma alteração, tá bom? Então, beleza, vamos vir aqui para a próxima pergunta. Onde eu quero perguntar dessa vez qual é o tipo de site que a pessoa está procurando, continuando aquela linha de conversa, né?
E aí, para isso, teriam duas opções aqui interessantes para esse tipo de pergunta, que no caso seria essa aqui de múltipla escolha, ou então, por exemplo, essa aqui de drop down. Eu vou escolher essa aqui de múltipla escolha, e aí numa próxima a gente coloca esse drop down aqui para vocês verem, ok? Ó, beleza, múltipla escolha, eu vou perguntar aqui. Inclusive, eu já vou puxar o nome da pessoa também. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, prazer em te conhecer. E aí, eu vou colocar um arroba e já vai aparecer um tipo de campo que eu tenha já colocado anteriormente que possa se encaixar nessa menção aqui. Então, eu vou puxar a resposta, por exemplo, do qual é o seu nome. E aí vai aparecer prazer em te conhecer e o nome que a pessoa preencheu aqui no campo anterior. Interessante, né? Isso é uma coisa que existe, inclusive, no Typeform, fica super chique, super interativo no formulário. E aqui eles trouxeram essa funcionalidade já no gratuito também. Beleza, então eu vou colocar aqui qual é o tipo de site que está buscando. E aí eu posso colocar mais uma descriçãozinha para poder deixar mais bacana ainda. Por exemplo, aqui, ó, existem diferentes tipos de site para cada objetivo, né? E desconfigurou. Ó, existem diferentes tipos de site para cada objetivo. Caso não tenha certeza, não tem problema. Assinale algum que achar mais próximo abaixo e depois conversaremos melhor a respeito da melhor opção para o seu caso. Tipo, parece realmente um atendimento 1 a 1, né? Se você estiver fazendo um formulário de orçamento de sites, inclusive já dá para ter uma boa inspiração até do que colocar de pergunta por aí também. Mas, como eu falei também, esse aqui eu selecionei aqui um nicho específico mais próximo do público que normalmente acessa aqui o canal, mas caso você precise para qualquer outro tipo de coisa, ou para o seu cliente, por exemplo, alguma coisa assim, dá para se aplicar com qualquer coisa, né? Assim como um Google Forms da vida aí. Mas, ó, aqui a gente consegue outras coisas também, como, por exemplo, tudo aquilo que a gente já colocou antes, né? Ó, de campo obrigatório, imagem, né? Selecionar o tema. E aqui a gente tem outras opções, inclusive de, por exemplo, randomizar os campos que a gente colocar aqui, o que não faz muito sentido, né? Porque eu quero seguir uma ordem certinha. Além disso, você consegue sinalizar se a pessoa consegue assinalar múltiplas escolhas. Então, tipo, se ela conseguir sinalizar mais de uma escolha, é só você colocar aqui também. E aí você pode colocar um mínimo e um máximo de escolhas. Você consegue colocar o alinhamento dessas alternativas também. Ó, vamos já colocar alguma aqui. Por exemplo, site institucional. Aí vou dar um mais aqui do lado, vou colocar aqui loja virtual. Você viu que por padrão ele fica um do lado do outro aqui, né? Se eu colocar vertical aqui, o vertical, ele vai ficar desse jeito. Então eu vou deixar desse jeito mesmo, até porque são várias opções. Então ó, vamos colocar aqui, por exemplo, o blog e assim por diante, né? Vamos colocar outras páginas aqui, ó, página de vendas, né? E posso ir colocando outras coisas aqui também. Beleza? E aí, depois de colocar todas as suas opções aqui, é só você fechar mais uma vez e ir para a próxima questão. Uma outra pergunta que é interessante de colocar nesse tipo de formulário é uma de texto longo. E, por exemplo, aqui, ó, vindo aqui nos tipos de questões, né, e colocando aqui esse long test, a gente consegue ter acesso a ela, que é justamente uma resposta maior do que esse texto curto aqui, como seria usado, por exemplo, para um nome, um telefone, né, alguma coisa assim. Então, ó, dá pra fazer algo do tipo assim, ó, tipo, legal, aí coloca o arroba de novo, tipo, legal, fulano. Me diga um pouco, por exemplo, sobre qual é o objetivo, qual é o principal objetivo, por exemplo, objetivo do site estilo, aí dá pra colocar, por exemplo, o que a pessoa assinalou no múltipla escolha, né, do site estilo, nananã, tipo, loja virtual, não sei o quê, e você tá buscando. E aí, aqui dá para colocar alguma descrição para poder puxar ainda melhor. Como, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, vender produtos na minha loja de forma online, né, não sei o quê. E isso nos ajudará a saber qual é o melhor tipo de site para o seu caso. E aí, tipo, já coloca aqui, né, é sempre bom ir instruindo a pessoa, porque depois isso vai facilitar tanto o seu atendimento, gente. Nossa, muito, muito, muito. E aí, mais uma vez, a gente consegue vir aqui em ferramentas e colocar aqui, por exemplo, se a gente quer que ela seja uma pergunta obrigatória, quer colocar alguma imagem, definir o layout, colocar um tema, um valor padrão para isso também, tá? Eu vou reescrever esse placeholder aqui também, acho que eu até tinha anotado aqui, ó, digite aqui o objetivo do seu site, ok? E aqui, ó, um mínimo de caracteres, máximo também. E o que a gente não consegue fazer aqui, como, por exemplo, traduzir esse botão, depois, né, em uma outra instância, a gente ainda vai conseguir fazer isso mais à frente, ok? Então, não se preocupe. Vou selecionar isso aqui. E aí, vamos aqui para mais uma pergunta. E para essa próxima, eu vou tentar usar aquela opção de drop-down que a gente não usou nesse aqui. Então, eu vou clicar aqui em mais. E é uma outra muito utilizada também, que é essa aqui. E isso aqui é basicamente esse acordeãozinho, tá vendo? Que clica aqui do lado, a pessoa consegue digitar e aí vai aparecendo outras opções para ela conseguir selecionar. Então dá para colocar algo do tipo,
Você está precisando de algum serviço adicional além do seu site? Aí, assinar, digite ou assinale nas opções abaixo, por exemplo. E aí, clicando aqui nas ferramentas, a gente consegue ter acesso a colocar as opções aqui, né? Então, por exemplo, se você fizer outro serviço, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, criação de logo, o que você fizer aí, né? Ou, né, adequar o tipo de formulário que você está fazendo também. Por exemplo, a social media, gestão de tráfego, né? Enfim, o que mais você fizer e por aí vai. Então, por exemplo, aqui, ó, agora quando a gente clica, inclusive deixa eu vir aqui e colocar, aliás, esse aqui eu não vou deixar como obrigatório, porque pode ser que a pessoa só não queira nada, né? Você pode colocar aqui também, tipo, não preciso. Mas enfim, né, tem essas mesmas opções aqui do lado também. Vou fechar pra você ver e olha só. Aqui, ó, já começa a aparecer desse jeito. E, ó, aqui a gente não conseguiu reescrever, né, esse placeholder aqui, ele não deu essa opção pra gente, mas depois a gente vai conseguir traduzir isso mais à frente. Ok? E aí, além disso, você pode ir preenchendo com várias outras coisas que achar interessante por aí, né? Como, por exemplo, ó, dá pra brincar aqui, por exemplo, com essa opção de número, com a opção aqui de slider, né? Tipo, se você quiser definir um número específico de horas, alguma coisa assim, de data aqui também, né? Pra pessoa preencher algum link de WhatsApp, enfim, alguma citação. Dá pra você brincar aqui com o que você achar melhor, por exemplo, eu vou colocar esse aqui do website, aí você pode ver que a pessoa pode preencher um link aqui, né? Ó, vamos deletar esse aqui, só mostrar aqui outras opções. Ó, esse aqui é um grupo de perguntas também, você pode colocar várias perguntas dentro de um mesmo grupo. Por exemplo, parecido aquela opção que tem ali no Google Forms, caso você já tenha mexido com isso por aí também. Ó, a opção da pessoa digitar só número aqui também, isso pode ser interessante para você usar para telefone, alguma coisa assim, apesar de que telefone eu gosto bastante de usar caixa de texto curto mesmo, justamente para deixar as pessoas livres para colocar parênteses se elas precisarem, né, alguma coisa assim. Mas se você precisar de alguma resposta restrita a número, isso aqui pode ser interessante, né? Enfim, você pode ir brincando aqui nas opções. No fim das contas aqui, para finalizar esse formulário, eu vou colocar aqui pelo menos uma pergunta para a pessoa preencher o WhatsApp e depois também uma muito importante, que é a de e-mail. E isso vai servir, inclusive, para depois a gente configurar as notificações, ok? Essa de e-mail é uma muito importante que a gente precisa colocar como obrigatório. Mas então, por fim, ó, vou clicar nesse maisinho aqui, vou selecionar essa opção de texto curto aqui, né? E aí a gente vai pedir para a pessoa preencher o WhatsApp dela. Dá para colocar uma brincadeirinha aqui, tipo, ó, parabéns, fulano, né? Aí preencher aqui o nome da pessoa de novo. Já estamos quase no final. Agora, preencha o seu número de contato. E aí dá para colocar embaixo, tipo, informe-nos o seu WhatsApp, né? Para a pessoa saber que é um número de WhatsApp, por exemplo. Aí aqui, nas ferramentinhas, a gente pode colocar aqui, ó, para reescrever, né? O seu placeholder aqui, você pode colocar, por exemplo, um exemplo de preenchimento de número, então digite seu WhatsApp. Vou colocar aqui, WhatsApp. 3 pontinhos. E aqui do mesmo jeito, né? Vou colocar isso aqui como obrigatório também. Posso selecionar uma imagem para poder ficar mais visual, né, e tudo mais, mas vou deixar tudo padrãozinho aqui mesmo. Tá? E por último, vamos pedir, né, o e-mail da pessoa para poder fechar com essa pergunta no formulário. Então, mais uma vez, vou clicar aqui em mais, só que dessa vez eu vou selecionar esse campo aqui de e-mail, ok? Porque eu quero que o formulário identifique que a pessoa está preenchendo um e-mail certinho. Aqui no WhatsApp, como eu falei, eu coloquei texto curto, porque primeiro, aqui no plano gratuito a gente não tem acesso a colocar o telefone em si, né, o campo de telefone, você precisa ter acesso ao no mínimo plano básico aqui da ferramenta. Mas, de qualquer maneira, só de você da pessoa ter acesso a digitar, por exemplo, parênteses, espaço, traço, qualquer coisa que ela precisa, já fica muito mais confortável do que ela digitar um texto, um número, né, específico ali pro telefone, e já super atende também. De qualquer maneira, também você vai ter acesso aqui ao e-mail para poder entrar em contato com as pessoas. Isso aqui vai ser validado certinho, se a pessoa colocou um e-mail válido ou não, né? De acordo com a ferramenta aqui. Então, ó, eu copiei aqui uma frasezinha. Então, por exemplo, ó, ufa, agora é a última resposta. Por fim, informe seu e-mail para podermos enviar a sua proposta personalizada. E aí, aqui eu também vou colocar isso aqui para poder tranquilizar a pessoa, né? Quebrar essa objeção e, tipo, pode ficar tranquila que também odiamos spam. E aí, aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, para reescrever, né? Isso aqui, colocar digite o seu melhor e-mail, pontinhos. E aqui, essa aqui é super importante de você colocar como obrigatório. Beleza? Então dá para você colocar alguma imagenzinha, tipo, sinalizando que tá dando tchau ali no formulário, né? Alguma coisa assim. Enfim, eu vou colocar aqui o xizinho e aí eu vou clicar aqui para publicar. E basicamente você pode dar uma revisada nas questões que você colocou aqui, ó. Mas, ó, clicando, tá vendo que
Já aparece de uma forma bem dinâmica, estilo pergunta e resposta mesmo, igual a gente tem no Typeform. E agora, para poder deixar ainda mais bonitinho, a gente pode vir aqui nesse segundo campo e estilizar o nosso formulário. Então, para isso, a gente vai criar um tema. Lembra que a gente sempre podia selecionar um tema quando a gente colocava ali uma pergunta, né? Uma nova questão aqui no formulário? Então, a gente vai criar um tema agora. E você pode criar vários temas e estilizar de uma vez só, já de acordo com esses temas que você seleciona, ok? Então, para isso, eu vou clicar aqui para criar. Vamos colocar um título para esse tema. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui IDV Studio Web Design, que é o nome aqui do fictício desse site que eu criei, beleza? E aí você pode colocar o título que achar mais viável aí para você, tipo, por exemplo, paleta azul, paleta escura, enfim, né? O que fizer você lembrar depois. Aqui nessa parte do background do formulário, onde você vai selecionar ou uma cor sólida ou então uma cor gradiente para você colocar aqui, lembrando que é tudo customizável também, ó, tipo, por exemplo, gradiente. Você pode pré-selecionar um desses aqui, ou então colocar aqui um hexadecimal para cada um desses polos aqui do gradiente, né? Eu vou colocar uma cor sólida, porque acho que fica menos poluído visualmente também. Por exemplo, ó, essa cor aqui mais escura, acho que fica bem bacana. Nesse documentinho aqui que eu tô me baseando, inclusive, ele já tem aqui umas cores pré-definidas. Então, por exemplo, eu vou usar um preto aqui. Tá? Um Custom Colors, vamos colocar o preto mesmo aqui pro formulário, ok? Aliás, acho que o preto fica muito escuro. Na verdade, acho que eu vou fazer um formulário branquinho mesmo. Vamos vir aqui, ó, e arrastar para o branquinho. E aí você pode colocar, por exemplo, um cinza mais clarinho aqui também, né? É bom você colocar alguma cor que seja visível e agradável ao olho também. Nada de colocar uma cor muito saturada e tal, porque senão as pessoas vão ficar com o olho ardendo de preencher o formulário e vão querer fugir, né? Em vez de escrever a resposta. Então, sempre nos tonzinhos ali de branco, então mais escuro e tal, que seja confortável para a pessoa conseguir ver. Beleza? Então, você também pode colocar um background aqui também, se você tiver alguma coisa que tenha uma textura em volta. Eu acho que polui um pouco visualmente. E você também pode adicionar uma logo aqui. Como já tem a logo do site, então eu não vou adicionar. Aqui na parte das fontes, você pode colocar uma base de fonte aqui deles. Então, ó, por exemplo, base da fonte aqui tem a Roboto, e aí eles têm várias outras opções aqui que são puxadas a partir do Google Fonts. E você pode selecionar por aqui também, ó. Tipo, por exemplo, ó, coloquei outra aqui, ele puxou aqui, né? Mas enfim, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se tem Montserrat. Na verdade, acho que aqui está sendo usada nesse site aqui é a Inter. E beleza, vou usar essa aqui então. E você pode colocar uma fonte específica, por exemplo, só para o rótulo e para a questão, ou então pedir para essas duas questões esses dois campos aqui herdarem o que você selecionar nessa fonte base, né? Eu vou colocar essa opção mesmo para poder ficar tudo igualzinho. Nessa próxima aba é onde você vai selecionar as cores, então você pode colocar uma cor para questão, uma cor para resposta. Inclusive, aqui eu vou usar um hexadecimal que eu já tinha colado aqui, então, por exemplo, vou colocar, deixa eu ver, vou colocar roxinho para pergunta. Vamos ver, na verdade, acho que eu vou colocar esse cinza aqui para pergunta. Aqui, ó, vou vir aqui, vou clicar aqui em personalizado, eu consigo colocar um hexadecimal específico, beleza? E aí aqui na cor da resposta eu vou colocar esse roxinho, eu vi aqui, ó. E eu posso selecionar uma das que eu já tinha aqui também, beleza? Tá ficando desse jeito aqui. Posso colocar também uma cor específica para os botões. Então, tipo, vou vir aqui, por exemplo, eu vou colocar um azul aqui, botão. Beleza? Esse aqui é a cor da fonte do botão, então essa aqui eu vou deixar como branquinha mesmo, e a background do botão eu vou colocar como azul, e aí eu posso selecionar uma cor gradiente, ou então uma cor azul, colocar aqui customizado, e aí não dá pra ver aqui por enquanto, só nessas setinhas aqui do lado, por causa desse campo aqui que tá aparecendo, então, aqui, tá vendo? Agora tá aparecendo desse jeito aqui. Posso colocar, por exemplo, uma cor diferente para erros, essas coisas assim. Eu vou deixar tudo padrãozinho aqui mesmo, porque normalmente quando tem algum erro já aparece vermelho, as pessoas já identificam. Posso mudar aqui a cor dessa barra de progresso, ou então dessas setinhas aqui do lado. Eu vou deixar como padrão, porque ele já puxa a cor que a gente colocou pro botão aqui. Mas você pode clicar aqui, por exemplo, ó, e colocar a cor que você quiser, tá vendo? Ele vai modificando ele de acordo. Vou dar um e aí, aqui, a gente consegue definir qual que é o tamanho e os espaçamentos de determinados itens. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue aumentar a fonte geral dos... Então, por exemplo, a gente consegue selecionar aqui já um padrão de grande, médio ou pequeno para tudo. É bom colocar sempre ou no médio ou nesse large aqui, acho que o médio é a melhor opção. E você consegue selecionar algumas coisas aqui, ó, por exemplo... a altura de determinados elementos, aqui o tamanho da fonte da pergunta. Acho que esse aqui eu vou deixar um pouquinho maior, vou colocar aqui como 30, por exemplo. E você pode ir vendo aqui o que mais você consegue mexer, ó. Na altura do subtítulo, vou colocar aqui mais ou menos 50. Deixa eu ver esse aqui.
Ó, aumentar ou diminuir o subtítulo. Vou colocar aqui com 20, eu quero que esse fique menorzinho. A descrição e tal, a altura. Eu quero diminuir um pouquinho esse placeholder, deixa eu ver se eu consigo. Nesse aqui, ó, a 25, beleza? E aí você pode fazer de acordo com o que você quiser aí, né? A gente consegue colocar um espaçamento melhor nesses botões aqui também. Mas no caso, o restante aqui eu vou deixar como padrão. Você pode colocar a borda, ou então mexer nesse arredondamento do botão. Ó, por exemplo, se você vir aqui, ele vai ficando mais quadrado ou mais redondo, né? Vou colocar aqui no mais redondinho mesmo. Você pode colocar uma borda para esse botão, selecionar a cor dessa borda. Mas no fim, acho que já ficou bastante aqui como eu estava querendo. Vou clicar aqui para salvar e vou clicar aqui para publicar aqui também. E agora, quando a gente fecha aqui essa opção de tema e volta aqui na aba de estilo, já fica aparecendo aqui, tá vendo? E eu posso colocar outros temas também para ir testando e trocando de uma forma bem rápida depois também. Selecionar mais de um tema específico para colocar em cada uma das questões aqui do formulário, né? Caso você queira fazer algo ultra personalizado. Mas a princípio, só esse temazinho aqui, acho que já fica bem bacana. Agora, um outro ponto aqui super importante é o lance das notificações, justamente porque é o que vai definir como que você vai receber essas respostas aqui do formulário, né? Lembrando mais uma vez que as respostas no plano gratuito, elas são disponíveis no e-mail que você cadastrar aqui, tá? Nesse campo aqui de notificação. E para você conseguir ter acesso aos resultados dentro da própria ferramenta, aqui nessa abinha de resultado, aí vai ser necessário fazer um upgrade, ok? Mas tendo acesso ali no e-mail já fica de ótimo tamanho já, ok? Então, ó, vamos clicar aqui novamente no sinalzinho aqui de notificação e vamos adicionar uma nova notificação. Basicamente, primeiro você vai colocar um título aqui para essa notificação. Então, por exemplo, pegada de orçamento, de pedido de orçamento. Vou colocar essa notificação como ativa. E aí eu quero mandar essa notificação para um e-mail, e aí eu vou colocar o e-mail aqui onde eu quero receber essas notificações, ou seja, pode ser o seu e-mail, o e-mail do seu cliente, o e-mail do atendente da empresa, é a pessoa ou as pessoas que vão receber o que for preenchido aqui nesses formulários, ok? Então tem que colocar isso aqui direitinho. Então, por exemplo, ó, contato@estudiowebdesign.com.br. Eu vou dar um enter aqui, ele já vai adicionar, né? E eu posso colocar vários e-mails aqui também e todas essas pessoas vão receber esses resultados bonitinhos de acordo com o que for preenchido aqui, ok? E aí aqui, ó, a resposta, ela vai ser para quem? Para o e-mail da pessoa, né, que ela preencheu aqui. Então, por isso que era tão importante a gente ter esse campo aqui, porque quando for ter alguma resposta, e aí, aqui vai aparecer. E a resposta a essa notificação vai ser feita para quem? Vai ser feita para o e-mail que foi cadastrado nesse último campo de e-mail aqui, tá vendo? Ele já até chegou aqui como padrão. Tá aparecendo aqui esse ufa, agora é a última, não sei o que, só para poder sinalizar que é essa última questão aqui que a gente colocou, ok? Então, se você tiver que responder, vai responder diretamente para esse e-mail aqui. Aqui você pode colocar um assunto, por exemplo, novo pedido de orçamento. Pedido de orçamento, vou colocar aqui criação de site, só você que vai receber isso aqui, então é importante que você saiba. E aqui nas mensagens, por padrão, ele vai aparecer aqui todas as respostas do formulário. Caso você queira alguma só específica, né, só você fechar essa opção aqui, clicar aqui no maisinho e você vai ter acesso a todos os campos, ok? Mas por padrão, eu gosto de deixar esse All Answers mesmo, que aí tudo que for preenchido a gente já chega aqui pra gente. Beleza, gente? Simples assim. Depois é só a gente adicionar essa notificação, ela já vai estar aqui como ativa. Quando você quiser desativar, é só você vir aqui e desativar nesse togglezinho, ou clicar aqui para editar, ou excluir, né, essa notificação aqui que você colocou. Mas por padrão, eu vou deixar assim mesmo. E aqui, dando uma olhada rápida aqui nesses próximos campos, por exemplo, aqui nessa aba de configurações, a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, esconder o Progress Bar, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, essa barra de progresso, ó. Vou colocar aqui, escondi. Eu inclusive, até gosto de deixar ela escondida mesmo, eu gosto de deixar só as setinhas, principalmente quando tem várias perguntas, né, para a pessoa já não ficar com preguiça de ficar respondendo tudo. Aqui, ó, por exemplo, uma outra interessante também é para esconder ou mostrar essas setinhas de navegação. Essas eu gosto de mostrar. E, no geral, também eu deixo essas opções aqui tudo num padrão. Uma outra coisa também é a animação da direção. Então, por exemplo, aqui, ó, por padrão fica vertical, né? Ou seja, quando a pessoa preencher aqui, preencheu, deu ok. Isso vai se mover verticalmente, mas eu posso vir aqui também e fazer essa animação horizontal, né? Então, ok, ó, tá vendo? Ele vai para um lado, vai para o outro. Pode deixar vertical. Não sei porquê, a outra me dá um pouco de labirintite.
Vou vir aqui nas mensagens. E isso aqui é muito importante, tá, gente? Lembra que eu falei das traduções? O que você não conseguir traduzir enquanto você estiver preenchendo os campos é aqui que você vai fazer, tá? Então, tudo isso aqui, ó, você vai clicar, você vai traduzir cada uma dessas coisas. Por exemplo, pressione Enter. Vai aplicar. Ah, Bia, mas eu não sei inglês. Pega esse comando aqui, joga lá no Google Tradutor e coloca aqui, beleza? Não são todos os tipos de mensagens que você precisa traduzir, até porque tem muita coisa aqui que são para campos específicos, mas, sinceramente, toda vez que eu cadastro um novo formulário, eu gosto de vir aqui e traduzir tudo realmente mesmo, só para não ter chance de alguma coisa, né, escapar ali do meu campo de visão e aparecer em inglês para as pessoas, ok? Então, ó, basicamente você vai vir, por exemplo, aqui, nesse aqui, ó, escolha quantos você quiser, né? Choose as many as you like. Você vai vir aqui e traduzir. Escolha quantas opções quiser. E vai clicar aqui em aplicar. Caso você queira trocar, também você pode vir aqui, ó, e colocar restaurar para a versão padrão aqui, né? Para mensagem padrão. Mas basicamente você vai fazer isso com todas essas mensagens e vai sempre clicando aqui em publicar também para não esquecer, ok? Vou fazer isso aqui rapidão e eu já volto. Prontinho, ó, fiz algumas traduções aqui, inclusive eu vou scrollar aqui rapidinho, caso você queira pausar e tal, e se basear em alguma tradução aqui, de elevador. Né? E, ó, uma coisa importante também é que tiveram várias alternativas aqui que tiveram tags dinâmicas, né? Por exemplo, essa aqui da porcentagem, ó. Por exemplo, essa aqui, né, que tem essas tagzinhas dinâmicas. Lembrando que isso aqui puxa automaticamente de acordo com o que estiver sendo preenchido na hora. Então, é super importante que você mantenha essas tags aqui dinâmicas, tá? E traduza só o texto que tiver ao redor delas, ok? Então, sempre que tiver esse tipo de coisa aqui, ó, por exemplo, você deixa exatamente do jeitinho que tá aqui e traduza só o que tiver em volta, beleza? Depois de fazer toda essa tradução aqui, você clica aqui em publicar. E aí, massa, todo o seu formulário aqui já vai estar bonitinho, traduzido, para não causar confusão em ninguém. O restante dessas outras opções aqui, né, não essa aqui é para você adicionar algum CSS específico, alguma coisa assim, mas, ó, por exemplo, essa aqui de lógica condicional, né, que é uma coisa muito legal, caso você precise por aí, por exemplo, a pessoa responder uma pergunta, né, e aí desbloquear outros tipos de pergunta dependendo da resposta dela, meio que a nível de quiz, assim, para as pessoas. É uma coisa bem interessante de você colocar e você tem isso disponível aqui a partir do plano básico. Outra coisa muito interessante também a partir do plano básico, por exemplo, é a opção de pagamento no formulário, ou seja, você consegue colocar até sistema de pagamento aqui dentro do formulário, é bem avançado, sabe? E assim, é pago, mas, e se for comparar, né, por exemplo, com outra alternativa como o Typeform, ainda fica muito mais barato de você considerar essa opção por aí também, ok? Mas agora que a gente já tá com tudo prontinho, como é que a gente vai colocar isso dentro da nossa página? Para isso, eu vou vir aqui nessa opção de Share, e aí, basicamente, a gente consegue ter acesso, primeiro, a um link desse formulário. Então, você pode simplesmente aqui, ó, mandar esse link aqui para as pessoas e ela já vai ter acesso a esse formulário. Aqui, tá vendo? Desse jeitinho. Ou então, você pode vir aqui, ó, e selecionar ou esse shortcode ou esse embed aqui embaixo, né, esse iframe, e colocar isso diretamente no seu site. Eu vou selecionar essa última opção aqui, porque ela é um pouquinho mais fácil da gente estilizar, pelo menos a largura e a altura do que a gente está fazendo. Então, mas os dois funcionam do mesmo jeito, tá? Então, vou clicar aqui, vou copiar, e aí, ó, eu vou vir aqui no nosso site mesmo, já tá publicado ali, né? Vou voltar aqui pro dashboard, seguindo aqui na setinha, vou vir aqui nas minhas páginas, e eu já até separei uma paginazinha aqui também de orçamento. Vou clicar aqui para editar com Elementor. E basicamente uma página bem simples aqui, onde eu puxei o meu menu, o meu rodapézinho aqui e coloquei um banner aqui com os dois elementos, um alinhado. Você pode fazer a página do jeito que você quiser também. Você pode deixar só o menu, deixar ela crua também aí no seu site, o que você quiser, beleza? Mas basicamente aqui eu coloquei um container na vertical, coloquei um título e coloquei aqui essa minha lista de ícones aqui com uma navegaçãozinha, ok? Vou clicar aqui nesse maisinho para adicionar, né, esse formulário aqui na nossa página. Então, eu vou clicar aqui em mais. Posso colocar tanto esse como esse aqui, porque basicamente vai ser um elemento único aqui na nossa página. Então, vou clicar aqui nesse vertical. Vamos vir aqui em avançado, eu vou colocar só um padding aqui em cima e embaixo, só para ter pelo menos um espaçamento entre uma coisa e outra. E aí, aqui nos meus widgets, o que eu vou selecionar? Eu vou selecionar esse widget aqui de HTML e vou trazer esse aqui para cá. Para aquele shortcode também pode ser justamente esse widget aqui de shortcode também, ok? Pode ser qualquer um dos dois que vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Então, ó, vou vir aqui no HTML, vou colocar aqui aquele iframe e olha só.
ele já puxou aqui bonitinho pra mim, beleza? E aí, basicamente, ele colocou uma barrinha de rolagem aqui, mas isso aqui ele tá muito relacionado a altura que a gente está determinando para esse nosso formulário aqui, ok? Então, vou clicar aqui para atualizar rapidinho, porque ele deu um bugzinho aqui na pré-visualização. Vou atualizar aqui a minha página de novo. E aí, massa, ó, para a gente conseguir alinhar isso aqui direitinho, por exemplo, eu vou vir aqui no meu container principal, eu posso colocar aqui, ó, como largura total, para ele puxar todo o espaço aqui da minha tela, né? Ficar realmente só o formulário aqui certinho. Além disso, também eu vou vir aqui nesse meu widget de formulário, vou vir aqui em avançado e vou colocar a largura dele aqui como total, beleza? Assim ele já vai puxar aqui direitinho. E pra gente tirar essa barrinha aqui do lado, o que dá pra fazer também? Eu vou vir aqui nesse próprio iframe que a gente colocou, né? Lá na abinha de conteúdo. E aqui eu posso determinar uma altura diferente pra ele. Por padrão, ele vem com essa altura de 600 pixels. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, colocar 800. Ó, já deu uma diminuída, vamos testar aqui 1000. Ó, ele já sumiu aqui a barrinha, tá vendo? Deixa eu testar colocar 900 aqui para ver se já é o suficiente. Não, tô testando aqui, ó, 950 já é o suficiente, beleza? Já ficou com uma altura bacana. Ele já tem um padding aqui em cima e embaixo, então eu vou voltar aqui no meu container e vou colocar um padding menorzinho. Vou colocar só 10 pixels em cima e embaixo, para não ficar com um espaçamento muito grande, ok? Vamos clicar aqui para atualizar. Vou visualizar aqui a página e olha só, agora ele já está aparecendo bonitinho aqui dentro do contexto do meu site mesmo. Se a gente clicar aqui, por exemplo, vou colocar Bia, por exemplo, tá ok? Ele já vai aparecer aqui, ó, prazer em te conhecer, Bia, qual é o tipo de site que você está buscando? Posso colocar aqui loja virtual, ok. Legal, Bia, me diga um pouco sobre qual é o principal objetivo do site estilo loja virtual que está buscando, ó. Eu vi aqui que faltou um espaçamento, eu posso ajustar isso depois. Eu posso colocar aqui um objetivo, teste, ok, né? Parabéns, Bia, já estamos quase no final, né? E aí a pessoa consegue ir mexendo aqui na navegação aqui do lado também, beleza? Massa, né, gente? E a gente pode estilizar da forma que a gente quiser, adicionar mais perguntas depois e tal. Fica bem bonitinho. E aí, ó, só para mostrar aqui para vocês rapidinho o resultado, eu fiz um preenchimento lá e vim aqui no e-mail e vai chegar desse jeitinho aqui, tá vendo? Ó, com o assunto que a gente colocou e os campos aqui tudo bonitinho e tal. É claro que as tags dinâmicas vão aparecer desse jeito aqui pra gente, mas é super tranquilo da gente conseguir entender pelo menos as respostas aqui e já entrar em contato direto com as pessoas, ok? E caso vocês queiram realizar esse teste por aí, mas por algum motivo não esteja chegando o e-mail para vocês, primeiro dá uma verificada lá naquele campo para ver se você digitou o e-mail direitinho. Dá o publicar também, não esquece do publicar, porque se você só salvar aquela alteração da notificação e não publicar, ele não vai funcionar. E também, se tudo isso estiver certinho, se estiver publicado e tudo mais, pode ser que você esteja com um probleminha de SMTP no seu site, no protocolo SMTP. Tem um vídeo aqui no canal, ó, esse aqui do Edu, do professor Edu, que ele ensina todo o passo a passo de um plugin bem tranquilo de conseguir configurar, caso você esteja com esse problema por aí também. Ok? Bom, e se você curtiu esse conteúdo, não deixa de dar aquele likezinho para poder apoiar aqui o canal, tá? E comentar também o que você achou, dar sugestões para novos vídeos. A gente tá sempre lendo os comentários e eu me divirto pra caramba vendo as coisas que vocês deixam por aí. Porém, antes de terminar esse tutorial, eu queria só dar um toque pra galera que realmente é mais interessada em evoluir e quer se tornar um verdadeiro profissional completo nessa área de criação de sites. Se você quer dar um próximo passo e verdadeiramente a criar sites impressionantes de uma maneira pelo menos 10 vezes mais rápido do que a forma tradicional, então eu te convido a clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e conhecer o nosso treinamento completo nessa área de criação de sites, o treinamento Z Pro. Esse é o treinamento completão para você conquistar essa habilidade aqui da Escola de Sites e com certeza com esse treinamento você finalmente vai poder se elevar assim a um novo patamar em desenvolvimento de sites profissionais e, inclusive, a título de curiosidade, né, é o mesmo treinamento utilizado tanto por mim aqui como por toda a galera da equipe interna aqui da Escola de Web Designers para fazer os projetos que a gente faz, atuar da forma que a gente atua aqui dentro, né, dessas ferramentas e a gente ensina tudo isso dentro do curso de uma forma totalmente completa, ok? Então, se você quer conquistar de vez essa habilidade e ter 100% de autonomia para poder criar os próprios layouts, os próprios sites, né, e viver disso, então clica aqui nesse link da descrição e conheça o nosso treinamento, que eu tenho certeza absoluta que isso pode fazer total diferença na sua vida. Beleza, gente? Por hoje eu vou ficando por aqui, então, e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!